verso 16. Lucas 5:16. Amém? Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigada, Senhor Jesus, por estar na tua casa novamente. Obrigada, Senhor Jesus, porque o Senhor nos fala no coração, Senhor, através dos louvores, e porque o Senhor tem guiado tudo, Senhor. Que o Senhor venha abençoar nesse momento a palavra que vamos estudar juntos mais um pouco. Peço que o Senhor venha me iluminar, que o Espírito Santo venha colocar as palavras certas na minha boca. Abençoa também meus irmãos, para que venham compreender, Senhor. E que essa mensagem venha nos transformar. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Lucas 5, versículo 16 diz assim: Jesus, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Amém? Então, a gente vai ver, né, nos evangelhos, né, que Jesus ele tem esse hábito constante de oração. Né? Sempre a gente vai encontrar uma passagem que ele estava orando, né, que ele estava fazendo uma oração, ele tinha essa vida de oração. E a gente vai aprender um pouquinho hoje sobre oração com ele, né? Que é o nosso modelo mais perfeito, né, que a gente tem para tudo na nossa vida. E na oração não é diferente. Jesus também foi o modelo perfeito, né? De como ter uma vida de oração que agrada a Deus. Então a gente vai ver aqui 6 ocasiões em que Jesus orou e que serve para a gente também. Amém? Então, a primeira ocasião a gente continua em Lucas. Vamos só um pouquinho para trás, no capítulo 3, versículo 21. Amém? A gente lê do 21 até o 22. Ao ser todo o povo batizado, Jesus também foi batizado. E aconteceu que, enquanto ele orava, o céu se abriu. O Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba. E do céu veio uma voz que dizia: Você é o meu filho amado, em você eu me agrado. Amém? Então, Jesus orou no momento do seu batismo. Né? Ali, quando Jesus ele foi batizado, ele também deu início ao seu ministério. Né? Ele começou o seu ministério. Né? Ali ele ia começar a pregar, a fazer curas, e ele se batizou para nos dar um exemplo também, né? E ele fez essa oração. Não sei que oração ele fez, né, especificamente, mas ele orou ao Senhor, acredito que ele orou por isso, para que Deus estivesse com ele, né? Continuasse com ele naquele momento que ele ia começar o seu ministério, e ali ia começar a marcar, né, a vida dele. Ele ia começar a passar por momentos até chegar ao Calvário, né? Até chegar a sua morte na cruz. Outro momento que a gente vai ver que Jesus orou também está em Lucas, capítulo 6, do 12 ao 16. Amém? Naqueles dias, Jesus se retirou para o monte, a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais também deu o nome de apóstolos: Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, e André, o seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que se tornou traidor. Então aqui a gente vê outro momento importante que Jesus entregou a Deus em oração, que foi a escolha dos discípulos, né? Aqui fala que ele chamou seus discípulos e escolheu 12 para estar com ele ali durante o seu ministério, né? Auxiliando ele, estando junto com ele. E ele fez essa oração a Deus, né? Com certeza para Deus abençoar para ele fazer a melhor escolha, porque era algo importante, né? Não seria qualquer pessoa, né, que estaria com Jesus nesse momento. Então ele orou, né? E mais um momento importante da vida dele, Jesus ele orou. Outro momento que a gente vai ver está em
João 17, versículo 20. João 17, versículo 20. Amém? Francisca está procurando ainda. João 17, verso 20. Amém? Amém. Não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por meio da palavra que eles falaram. Amém? Essa oração aqui nós estamos fazendo por aqueles que viessem, né, ali naquele tempo, crer nele ainda, e acredito que se estende também a nós, né? A nós também que viéssemos a crer em Jesus, né? Então Jesus já orou por cada um de nós, né? Amém, né? Amém. Jesus, ele sempre pensava, né, do próximo, né, nos outros. E ele fez essa oração também. Outro momento importante também que Jesus orou, que demonstra o amor dele, o cuidado dele por cada um de nós, está lá em. Deixa eu ver. Lucas também, Lucas 22, versículo 32. Amém? Lucas 22, versículo 32. Amém, né? Amém. Eu, porém, orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E quando você voltar para mim, fortaleça os seus irmãos. Aqui Jesus ele estava dirigindo isso a Pedro. Daí ele avisa a Pedro que Satanás ia tentar ele, a ele negar, né? E ele faz essa oração. E ali Pedro falou, né, que não negaria ele, né, que daria até a própria vida, né, aquela coisa. E aí ele fala, ele ora por ele, porque Jesus sabe que ele era pai. E aquilo que ele estava falando era mais, ele estava dando assim, acho que o ego dele ia ser até mais propício para Satanás usar. Assim também é com a gente, às vezes, eu não sei quem foi que eu comecei a seguir isso, falou isso, que fala assim, que falou uma vez para o inimigo, eu vou vencer, eu sou maior que você. Aí eu falei para a pessoa, você sabe que eu teria dito que Jesus é maior que ele, não você, né? Se você tivesse dito Jesus é maior, aí você tinha vencido, você não tinha caído na tentação. Mas como você falou, você, né? Aí o erro foi exatamente esse, né? Então Jesus ele orou por Pedro, e ele com certeza ora por cada um de nós, né? Quando a gente vai a ele com alguma dificuldade, com alguma tentação que a gente não está conseguindo vencer, ele com certeza nos ajuda para que a gente vença. Amém? Amém. Outro momento que ele orou, a gente vai ver também que está lá em Mateus 26. Mateus 26. Amém? Mateus 26, a gente vai ler o verso 38, 37, 38, 39 e o 42. Amém? E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a sentir-se tomado de tristeza e de angústia. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Fica aqui e vigiem comigo. E adiantando-se um pouco, prostrou-se com o rosto, orando e dizendo: ó Pai, se é possível, passe de mim esse cálice, contudo não seja como eu quero, e sim como tu queres. Versículo 42. Retirando-se pela segunda vez, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível que este cálice passe de mim sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Amém? Então essa oração foi a oração mais marcante de Jesus, né? Foi a oração do Getsemane, ali, momentos antes de ele ser entregue, né, para julgamento, de ser condenado à morte, ser crucificado. Então ele faz essa oração a Deus, né? O texto fala que ele até suava gotas
nesse momento. E um outro momento que a gente vai ver está em Lucas também, para Lucas novamente, 23. Lucas 23, versículos 33 e 34. Amém? Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, uma à sua direita e outra à sua esquerda. Mas Jesus dizia: Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Amém? Então, Jesus também orou pelos que estavam maltratando, né? Zombando dele, nesse momento aí. Ele orou por essas pessoas, né? Então, a gente vê nesses momentos de oração de Jesus que ele nos mostra como a gente também deve agir e como a gente também deve orar nessas situações, né? Ele orou no seu batismo, que ali ele ia dar início à sua vida, ao seu ministério, né, terrestre, então ele orou. Nós também devemos fazer o mesmo, né? A partir do momento que a gente entra na igreja como membro, a gente deve fazer isso, entender que ali a nossa vida vai começar do zero, né? E ali uma nova vida com Cristo. Então, temos que orar e pedir que Deus nos guie. Quando ele ora antes de escolher os discípulos, né, que era uma decisão também importante, isso também nos mostra que a gente também tem que orar nos momentos decisivos da nossa vida. Aliás, em toda situação a gente tem que orar, né? Uma situação pequena que seja, a gente tem que orar. Mas principalmente nas situações mais difíceis da gente decidir, fazer uma escolha. Porque muitas vezes a gente pode achar que aquilo ali é bom e não se é. A Bíblia mesmo fala isso, né? Que nossos olhos podem parecer bom, mas no final não é, né? Esses dias mesmo eu me deparei com isso, assim, de estar numa situação que parecia ser bom, realmente aos olhos humanos parecia ser legal, mas aí eu sentia no meu coração que não era, que apesar de parecer, não era. Então eu não tomasse aquela decisão, né? E isso é o que eu faço, assim. Antes eu tinha essa dúvida: como é que eu vou orar e como é que eu vou saber? Como é que eu vou saber? Porque Deus não vai descer e dizer, não vai aparecer para mim e dizer, né? Também ninguém vai chegar para mim e me revelar nada, né? Nem cremos nisso, não é verdade? Então, como é que eu sei? Eu, pelo menos, sei quando eu me sinto em paz com a escolha. Quando eu me sinto em paz com aquilo, que não fico com dúvida, querendo tomar para lá ou para cá, entendeu? Aí eu sei que é Deus, né? Antes mesmo de eu orar, eu já pensei, eu acho que é melhor não fazer isso. Aí depois, mesmo assim, eu orei e pronto. Confirmou, ficou do mesmo jeito. Amém? Então a gente sabe assim, né? Quando a gente se sente em paz, né? Eu já ouvi uma frase que fala que se tem a dúvida, não vem de Deus, né? Então a gente tem que orar nos momentos decisivos da nossa vida, né? Ele também intercedeu por aqueles que iam crer nele, né? Nós estamos intercedendo, né? Por aqueles que não conhecem a Cristo ainda, nossos familiares, né? Nossos vizinhos, as pessoas que convivem com a gente, pessoas que a gente nem conhece de ter intimidade, mas que a gente vê aí assim como vai na internet, né? Agora com esse carnaval, é cada absurdo, né? Que eles vão fazer, que estão se preparando para fazer, né? A coisa assim que a gente fica olhando e pensa o que passa na cabeça desse povo para achar que isso é normal, que isso é certo, que Deus ele não para pensar não, que está desagradando a Deus aqui. Então que a gente ora também por essas pessoas, na verdade, a gente ora também por elas. Que a gente ore por aqueles que a gente nem sabe, ou que a gente sabe que está passando uma situação e pode se afastar dos caminhos de Deus, como ele orou por Pedro, né, para ele não cair em tentação. Às vezes a gente nem sabe e já julga, né, já tira conclusões e não sabe, mas que a gente possa orar em vez de julgar, né? Eu particularmente assim, não gosto muito de perguntar nada pessoal de ninguém. Se comentar comigo é porque quer minha opinião, então eu dou minha opinião, mas se comentar, a não ser, eu só falo com Deus, Senhor, aquela pessoa está assim, eu senti, achei a diferença do que está acontecendo, o Senhor abençoe, pronto. E entrego a Deus, né? E é uma coisa até que eu digo para mim, quando eu vejo que tem alguém que é enxerido, né? Que quer saber da nossa vida,
isso muito para as pessoas que estão no negócio. Gente, vocês querem saber por quê? Por que vocês querem saber da vida da pessoa? Vocês já oraram por ela? Já perguntou se ela está bem? Você já chegou com uma ajuda para ela? Deu um abraço, falou uma palavra? Porque tem pessoas que, infelizmente, não chegam para falar uma palavra, não chegam para dar uma ajuda, um consolo, mas para fofocar, ela é rapidinha, né? Quando acontece o mal, para vir na sua casa para ver, ela não está cheia, né? Infelizmente. Então, que a gente não seja assim. Se a gente está vendo alguém, seja daqui de dentro, a gente que somos irmãos da fé, ou lá de fora, que está vivendo uma vida que está desagradando a Deus, que está indo pelo caminho do inimigo, quer que a gente ore para essa pessoa, né? Que a gente tenha misericórdia dele, como Jesus teve. Amém? Amém. Jesus orou por aquele, quando estava em angústia, né? E aí essa parte aqui, enquanto eu estava estudando, pensei assim, aqui todo mundo ora. Se não ora nas outras, mas nessa aqui ora, né? Se você não está orando por alguém que está passando dificuldade, em decisões difíceis, mas quando você passa uma aflição, eu quero ver você não orar. Você ora no instante, né? No instante você vai lá e ora. Mas não é só nesses momentos aqui não, viu? Jesus ensinou que em todos os momentos da sua vida, nos bons, nos ruins, ele tinha, a gente leu o primeiro verso que diz que ele se retirava para orar, então ele tinha uma vida, uma rotina, um hábito de oração. Não era só quando estava passando alguma situação difícil, ou quando lia, ele sabia que ia precisar orar por aquilo, não. Era em todos os momentos, né? Então que a gente se lembre disso, tá? Às vezes Jesus já manda uma situação, ou permite para a gente orar, não é verdade? Então que a gente se conscientize disso, para a gente orar. Eu conversando com uma amiga esses dias, ela falou assim, eu até me surpreendi com a pergunta dela, né? Porque eu não imaginava que ela tinha esse pensamento, que ela não tinha esse entendimento, na verdade, que ela falou assim para mim. Quer dizer então que Deus permite que Satanás atue na nossa vida? Aí eu falei, sim, ele permite. Se você der lugar, ele permite. Você não é livre para escolher. Se você não está buscando a Deus, se você não está orando, não está vigiando, provavelmente você vai cair na mão do inimigo. Não tem como Deus te livrar. Deus te livra quando você ora, quando você entrega, quando você vigia, quando você estuda a palavra. Aí sim. Aí eu até dei o exemplo para ela. Você pode pegar o exemplo de quê? Desse carnaval que está vindo aí. Aí acontece uma morte, acontece separação, né? Porque é a paz das coisas. Aí você acha que Deus permitiu por quê? Porque ele queria. E você acha que o inimigo, ele fez isso por quê? Foi ele obrigou? Ele não obriga ninguém, mas ele dá a oportunidade e ele espera a pessoa cair. Então a gente já sabe, a gente vai com o ambiente desse fazer o quê? É esperar cair da barriga do inimigo. Se a gente vai com o ambiente desse é para isso. Então é assim que a gente se livra, é assim que Deus nos protege, impede que o mal chegue, quando a gente entrega a nossa vida a Ele, né? Amém. E Ele orou por aqueles que o maltratavam. Esse aqui é um pouco difícil, né? Muitas vezes é difícil, mas é o melhor que a gente faz. A gente, principalmente como cristãos, não é uma boa testemunha a gente viver de briga com ninguém, ou discutindo, ou de queixa, né? De não dar nem um bom dia, olhar com cara feia. Tem gente que passa até costa, meu Deus. Isso aqui passa na mente da pessoa que passa dando de cuspir, né? Que acha na sua saliva. E vão, porque vai adiantar de nada. Então a gente não pode viver com isso, não. Se a pessoa não quer amizade com você, se ela realmente não quer falar, você respeita e fica na sua, deixa ela na dela e ora por ela, né? Mas não vai também pelo mesmo caminho de querer guardar rancor, essas coisas, não. Deixa ela lá e fica na sua, que um dia Deus age, amém? Deus vai abençoar. Então a gente vê que a vida de Jesus era uma vida de oração. E os apóstolos mesmo, eles queriam aprender com ele, né? Os apóstolos, discípulos, chegaram para ele e pediram para ensinar eles a orar. Provavelmente eles viam Jesus e queriam também, né, fazer aquilo. Via quando a gente está perto de alguém, que a gente vê fazendo algo bom, a gente também quer aquilo para a gente, né? Então às vezes a gente até chega a pedir a pessoa, pedir conselho. Os discípulos também fizeram isso. E aí Jesus, ele deu um exemplo com a oração Pai Nosso, né? A oração odeio. E a gente, ali ele nos falou como a gente deve orar ao Pai. E a gente tira duas lições sobre a vida de Jesus, a vida de oração que ele tinha. A primeira, Jesus tinha uma rotina de oração. Não são raras as vezes que a Bíblia menciona na prática da oração. Mesmo que ele não tivesse tido nenhuma palavra sobre a oração,
na página 42, diz assim: o alvorecer o encontrava muitas vezes em algum lugar retirado, meditando, examinando as escrituras ou em oração. Com cânticos saudava a luz matinal, com hinos de gratidão ele alegrava suas horas de labor e levava a alegria celeste ao cansado e ao abatido. Amém? Então, Jesus ele tinha esse hábito de orar, de estudar a Bíblia, de louvar a Deus para se fortalecer, para fortalecer os outros. Amém? Então, isso para a gente também. Se a gente quer fortalecer o nosso próximo, a gente tem que estar fortalecido primeiro. Não é verdade? Então, se a gente quer sair da nossa casa e ter algo bom para falar para as pessoas, ter uma palavra, que Deus nos use, a gente tem que orar em casa. Né? Porque tudo é Ele que coloca no nosso coração, na nossa mente. Então, a gente tem que orar. E a outra lição que a gente aprende é que Ele gastava tempo de qualidade e de quantidade. Então, Jesus, ele orava em qualidade e quantidade. Mesmo que ele tivesse falado, né, lá em Mateus 6, verso 7, não precisa ler, ele diz que ele não gosta das orações que é só com palavras vãs, só repetindo, só para dizer que está orando muito tempo, né? Ah, eu passei 1 hora orando aí, só orando, só saindo palavras ali sem sentido. Então ele diz que isso aí não vale não, né? Mas ele fala assim que é importante você passar por momentos de oração. Então, não adianta você também vir e você fazer uma oração desesperada, né? Só ora bem rápido ali, nem se concentra na oração, você fechou os olhos e saiu qualquer coisa ali, entendeu? Essa oração também Jesus não gosta. Como também ele tenta você passar não sei quantas horas e não está nem falando coisa, tinha muita coisa mais importante para você falar, tinha outras pessoas para você orar, para você entregar, coisas mais importantes da sua vida até para você entregar a Deus e você não vai entregando. Então não adianta isso. A oração é algo simples. É você conversar com Deus como conversa com um amigo. Né? A gente já ouviu muito esse texto que fala isso. Então é como um amigo. Você vai contar para ele o que você está sentindo, suas preocupações. Você vai também agradecer a Deus, porque você tem, com certeza, mesmo que no mês mais difícil da sua vida, você tem bênçãos a agradecer a Deus. Com certeza que você tem. Né? Então vemos que nos momentos cruciais, Jesus considerou a oração como algo essencial. Sem dúvida, o Getsemane é o momento clássico disso. No momento chave para ele e para a humanidade, ele recorreu à oração. Né? A gente viu aqui que Jesus orou lá no Getsemane, antes de começar ali, né, ele ser entregue para morrer. E ele orou. Ele era altruísta até na oração. Nos vários relatos em que os evangelhos registram os seus momentos de oração, a necessidade dos outros sempre ocupava o primeiro lugar. Ele já era tudo isso aqui, né? Ele sempre orava pelo próximo, né? Por aqueles que ele veio para salvar, né? Ele pensava primeiramente nessas pessoas. Aprendemos com ele que a vontade de Deus deve ser considerada soberana na vida de oração e que estar na presença de Deus é melhor do que as respostas dele. Então, eu até grifei, né, essa frase final. Estar na presença de Deus é melhor do que as respostas dele. Amém? A gente muitas vezes ora e a gente quer que... A gente pode até dizer, seja feita a tua vontade, mas na verdade a gente quer a nossa, né? Aí a gente não aceita. A gente não aceita, a gente não entende e às vezes fica até com raiva, não entende porque aquilo aconteceu. Mas a gente tem que entender que Deus é soberano, né? Ele sabe todas as coisas. Se ele não explicar aqui, ele vai explicar lá no céu. Amém? Lá ele vai te dar a resposta. Então entenda isso, que estar com ele é mais importante do que
espiritual jamais deverá ser negligenciado. Que a gente jamais negligencia a oração. É importante a comunhão em casa e na igreja. Eu digo isso porque eu já vi esse momento. Orar em casa, mas eu não estava vindo para a igreja, então não tinha muito efeito. Orar aqui e na igreja não orar, também não tinha em casa não orar, então também não tinha muito efeito. O poder realmente é na vida, é no cotidiano, é você ter essa vida de oração, sua comunhão com Deus e com os irmãos também. Porque aí você se fortalece dentro do grupo, não é verdade? E tem uma frase que eu lembrei dela também, que eu acredito que alguns de vocês devem ter ouvido, que ela é uma que fala que a oração é como a respiração da alma, verdade? Então, quem aqui vive sem o fôlego? Ninguém, né? Se tirar o fôlego, você não é nada, verdade? Então, sem a oração, você também não é nada. Sem a oração, não tem como Deus te proteger, não tem como Deus te guiar, te iluminar nas decisões certas, não tem como. Infelizmente, não tem como. Se você quer uma vida guiada por Deus, se você quer vencer, se você quer ter sabedoria, ore. Ore em todo momento. Tem o seu momento de manhã, tem o seu momento de noite, tem o seu momento andando na rua, né? Você está andando na rua e ali você pensa que vai ter algum perigo, alguma coisa, ore. Entregue a Deus naquele momento, né? E Deus, Ele vai ver sua oração. Amém? Amém. Então, eu peço que os irmãos fiquem de pé para a gente cantar um louvor.
porque o Senhor nos recebe, Senhor, nos aceita em oração. Amém. Obrigada porque o Senhor nos deu, Senhor, também, Senhor, modelo de como orar, Senhor. Sim. Pois se na Bíblia já tem, a gente mesmo assim muitas vezes ora errado, imagina se não tivesse. Mas obrigada porque o Senhor deixou o exemplo. Sim. Obrigada porque o Senhor nos ouve, o Senhor nos acolhe. Sim. E o Senhor, meu Deus, vence por nós nas nossas batalhas. Então que possamos entregar, Senhor, tudo nas tuas mãos, Senhor. Sim, Os momentos difíceis e também os bons, Senhor. Para que o Senhor venha estar sempre à frente da nossa vida, Pai. Sim, Deus. Pois assim sabemos que seremos vencedores, pois o Senhor venceu. Verdade. Que o Senhor abençoe a igreja, Senhor, que nós Sim, sejamos um povo de oração. Amém. Um povo que esteja sempre unido em oração, Senhor. E juntos possamos levar a Tua palavra, Senhor, para esse bairro. Amém. Para todos que estiverem, Senhor, ao nosso alcance. Sim, Que o Pai. Senhor abençoe. Obrigada por nos guardar, nos proteger. Que o Senhor venha estar conosco cada dia. Venha ter misericórdia, Senhor, do mundo, Sim. das pessoas que estão, infelizmente, Senhor, se entregando, Senhor, aos caminhos que o inimigo quer. Que o Senhor tenha misericórdia delas. Sim, que elas Pai. possam ouvir o Teu chamado. Amém. A orar, Senhor, entregar a vida delas ao Senhor. Amém. Perdoa nossos pecados, nossas Perdoa. falhas. Perdoa se a gente tem orado errado, Senhor. E nos ajuda a orar da forma que Te agrada. Sim, Que o Deus. Espírito Santo venha nos corrigir e venha, Senhor, nos aperfeiçoar. Amém. Abençoa, nos leve em paz para casa, Senhor. Fica conosco no restante da semana. Sim. E possamos estar aqui, Senhor, novamente no próximo culto. Sim, Em nome Deus. de Jesus Cristo. Amém. Amém.